Sei que a pastora já desejou boas-vindas a você que nos visita, que está retornando. Seja muito bem-vindo neste lugar. Nós temos uma mesa para te servir aqui nessa casa, nessa cidade. Espero que você se sinta muito à vontade neste lugar nessa noite. Eu peço graça também a Deus para transmitir tudo aquilo a qual Ele ministrou ao meu coração nesses últimos dias, nessa tarde. É algo que é profundo, não é simples. Eu acho que é uma das ministrações mais que me fizeram ficar refletindo assim e pensativo, né? Quem me viu aqui no começo do culto viu eu ali bem quietinho, não é porque eu estou triste, não é por nada, é porque eu estou meditando e tentando remoer tudo que Deus falou comigo nesse dia específico, nessa tarde assim, né? E nesse mês nós estamos na virtude que é respeito. E respeito é algo que se perdeu, algo que se está se perdendo aos longos dos anos. E nesses últimos anos parece que o respeito, ele se perdeu com força, assim, no meio da sociedade. E muitas vezes até nós mesmos perdemos o respeito. E a gente talvez não percebe que muitas vezes está desrespeitando alguém, né? Se a gente parar para fazer uma viagem, igual a gente foi ontem, sempre vai ter alguém na frente que vai jogar uma garrafinha pela janela do carro, um papel de bala, ou vai deixar um copinho largado, né, numa festa, em algum lugar. Sempre vai estar desrespeitando o meio ambiente. E as pessoas também, né, daquele local, daquele espaço, que utiliza aquele espaço. Muitas vezes a gente não dá um valor a quem limpa o local. Quem lembra da última Copa do Mundo que teve aqui no Brasil? Foi impressionante o que o Japão fez, nos ensinando uma cultura que eles têm, né? O brasileiro vai no estádio, se você for aqui no estádio do Criciúma, você vai perceber o tanto de lixo que fica depois de um jogo de futebol, né? E os japoneses não, eles já tinham a luvinha deles, o saco de lixo e recolhiam aquilo ali, mostrando que é um verdadeiro respeito, cuidando de um patrimônio que não é deles, né? E isso, muitas vezes, a gente não presta atenção, né? Que é algo que a gente desrespeita. Um desrespeito também que nós cometemos como igreja, quando nós vamos numa conferência ou em algum lugar, a gente guarda um lugar de alguém que nem chegou ainda, tirando a oportunidade de quem se antecipou de estar naquele lugar mais cedo, tirando esse privilégio de estar numa posição melhor. E a gente muitas vezes acha que isso não dá nada, não tem problema. Mas se a gente parar para pensar, é um desrespeito com quem chegou cedo. Porque todos têm o mesmo direito, né? Talvez se aquela pessoa, o seu amigo, ele fosse mais organizado, ele estaria mais cedo naquele lugar. E eu me coloco também neste lugar porque eu fiquei meditando nisso. Porque algumas vezes a gente usa desse benefício achando que não dá nada. Mas a gente acaba desrespeitando algumas pessoas a qual se comprometem a estar mais cedo em alguns lugares. Furando fila. Esse furar fila é algo impressionante, que sempre acontece. E a gente desrespeita as pessoas. Muitas vezes tu tá lá no restaurante, daí tu vai, se levanta, pega a fila, daqui a pouco vem um amigo teu, tu coloca na tua frente e não sai da fila. Isso é um desrespeito com aqueles a qual estão atrás de você, né? E falando de restaurante, algo impressionante que não acontece na igreja, né? Só acontece fora assim, o desrespeito pelas pessoas que estão atrás de nós, né? Muitas vezes a gente vai lá, faz aquele prato bem recheado assim, no aniversário, pega todos os docinhos, na feijoada não, amor, só no aniversário que acontece. Vai lá, pega todos os docinhos, salgadinhos melhores, você vê que tem pouco, e você não se importa com quem não comeu ainda, né? Isso é um desrespeito para aqueles que estão ali naquele local. Porque muitas vezes, assim como você foi convidado, muitos outros foram convidados a estar na mesa. E isso é uma forma de a gente honrar as pessoas, se importar por elas. Eu ouvi certa vez um irmão aqui da igreja falando numa célula, como que se forma lá no exército, né? Lá na academia de polícia, né? E uma hora eu quero fazer na igreja.
fazer uma fila, deixar todo mundo se servir, daí fazer o primeiro e trocar o prato com o último. Para daí ver como que ele vai se sentir comendo o último, a sobra, né? E isso é um desrespeito com quem está atrás. E alguém precisa falar para a gente entender, que muitas vezes a gente nem percebe que está desrespeitando alguém, pela nossa forma de agir, pela nossa forma de se portar. E nessa noite tem algo que pode nos ajudar a entender um pouco melhor o respeito pelo próximo. Quero falar de 3 temas que são essenciais para a gente aprender a ter respeito pelo próximo. E Jesus exerceu todos esses 3. E o primeiro desse tema é a obediência. A obediência é acatar a ordem recebida e cumprir. Jesus, ele foi obediente. E eu quero que você leia comigo lá em Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 6, versículo 1. Retratando aqui a minha fala. Efésios, capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçai aos vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Só até aí. Agora não precisa abrir, eu vou ler também Colossenses 3:20. Se puder colocar na tela, Colossenses 3:20. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Só até aí também. Nas 2 passagens a qual eu li, fala do mesmo tema, que é obediência aos pais. E que Jesus espera, que Deus espera de nós, é que nós sejamos obedientes aos nossos pais, né? Não somente a eles. Hoje é dia dos pais, eu pensei sobre isso também, mas eu quero abranger um pouco mais esse tema. Deus, ele espera que nós sejamos obedientes às autoridades, né? Se nós formos ler Filipenses, ele vai falar que toda autoridade foi constituída por Deus. E essas autoridades precisam ser respeitadas, né? Até se você for ver um pouco mais a fundo, Jesus, ele obedecia toda a autoridade. Quando foi cobrado o imposto dele, ele disse para Pedro: vai lá, Pedro, pesca lá, joga um anzolzinho, a moedinha que sair da boca do peixe, tu paga o teu imposto e paga o meu imposto. Porque ele obedecia em tudo às autoridades. Ele sabia que são formadas por Deus. E a obediência é algo interessante, que tem 2 formas de obedecer. Uma por imposição e outra porque tu ama as pessoas. E eu quero falar um pouco sobre isso. A obediência por imposição, talvez você vai me entender, pai e mãe. Se você tem um filho que não quer parar sentadinho na cadeira, você começa a falar com ele: senta, senta, e ele não senta. Até que você pega ele pelo bracinho e diz: senta aqui, porque senão o couro vai comer. E ele vai sentar. Por fora, porque por dentro ele não quer sentar. Ele vai querer ficar em pé. Até ele vai começar a se remexer assim na cadeira, meio que querendo te provocar um pouquinho. Ou só acontece comigo isso? Um outro exemplo é os detentos. Lá o agente prisional vai dar algumas ordens. Agora é hora de banho de sol, eles vão para o banho de sol. Agora é hora de fazer isso, eles vão fazer aquilo. Eles estão obedecendo. Mas se um agente prisional deixar uma arma lá, que eles tiverem a oportunidade de pegar a arma, esquece que o cara vai obedecer. Vai acontecer uma rebelião naquele lugar. Porque a obediência dele está sendo forçada. Ele não está obedecendo por reconhecer aquela autoridade, por reconhecer o agente prisional como alguém a qual merece o respeito. E assim muitas vezes os nossos filhos,
também eles nos obedecem, né, de alguma forma, porque nós temos que obedecer. Eu só vou obedecer porque o pai vai me pegar lá pelas orelhinhas depois. Não tem um entendimento de reconhecer a autoridade a qual foi formada por Deus, colocando o pai como autoridade sobre a vida dele. E outra forma de obedecer é a obediência a qual Cristo Jesus obedeceu. É entendendo a sujeição. A sujeição é tu entender a autoridade daquela pessoa naquele lugar e tu obedecer em respeito e amor por aquela pessoa. Sabe que fica um pouco desafiador para nós, porque a palavra de Deus diz que é para a gente obedecer os governantes dessa terra. E a política do jeito que tá difícil de obedecer algumas coisas. Algumas vezes a gente diz, não, mas eu vou pagar imposto para quê? Os caras lá roubar? Eu vou me submeter a essas leis que eles estão fazendo aí, por quê? E a gente não consegue entender essa sujeição às pessoas. E também não consegue entender que nem tudo é para a gente obedecer. Como assim, pastor? Tem alguma forma de a gente desobedecer? Sim, tem. Quando a autoridade, a qual pode ser seu pai, pode ser um empresário, pode ser um governante, pode ser um pastor, pode ser quem for, que está indo contra a palavra de Deus, e você tem um entendimento profundo da palavra de Deus, você pode desobedecer essa pessoa. Porque se você a obedecer, você está indo contra os princípios de Deus. Nesse formato a qual estão criando ideologias, certamente eu vou desobedecer, porque eu não creio nisso. Eu creio na família, eu creio no macho e na fêmea. Eu creio que só através de um homem e uma mulher pode ser gerado outra vida. Só através desse ponto pode ser formado uma família que reflete a exatidão de quem Deus é na terra. E a sujeição é algo impressionante que eu gostaria que você lesse comigo em Lucas. Deixa eu me achar aqui, que hoje eu vou tentar ir pelo esboço. Em Lucas 2, Lucas 2, 51 em diante. Você chegou lá, meu irmão? Misericórdia para mim, então. Lucas 2, 51. Amém para mim também. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos estes acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura, graça na presença de Deus e das pessoas. Nessa passagem aqui, para contextualizar um pouco melhor, a família de Jesus, Maria e José, iam todo ano para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. E quando eles iam para lá, eles celebravam ali por alguns dias e depois retornavam para sua casa. E no texto aqui, se você for ler em casa, vai dizer que Jesus tinha completado 12 anos e eles levaram ele para lá, para celebrar a Páscoa juntamente com eles naquele lugar. E Jesus estava ali celebrando a Páscoa com eles. E chegou o dia de ir embora, eles foram embora e não perceberam que Jesus tinha ficado para trás. Aí bateu desespero em Maria e José, voltaram pelo caminho, chegaram lá, Jesus estava no templo, conversando com os doutores da lei e debatendo com eles, trocando uma ideia, como se diz hoje, trocando uma ideia com eles.
E quando Maria viu ele, disse assim: ué, Jesus, por que você está aqui? E Jesus disse para ela: você não sabe que eu estou fazendo a vontade do Pai? Estou cuidando dos negócios do meu Pai? Talvez é muito o que acontece, né, nos dias atuais, quando a gente apenas se converte, que é novo na fé. Fiquei pensando um pouco nisso. A gente tem um ímpeto de querer fazer algumas coisas que não é o tempo ainda, né? E Jesus aqui, ele mostra uma obediência, porque na sequência Maria diz: não, vamos embora, né? É o tempo de ir embora, não é o tempo ainda de exercer o ministério. E Jesus é obediente em tudo e vai com eles para casa. A obediência de Jesus aqui nesse texto, ela está relacionada à pessoa de Maria e de José. Ele reconhecia a autoridade a qual era sobre a vida dele. Ele reconhecia que ele tinha uma capacidade, um dom e um talento já de começar a exercer algo, mas ele sabia que tinha alguém que era superior a ele ainda e dizia: não, vamos para casa. E o texto vai dizer que ela ficou refletindo muito em seu coração sobre o acontecido, porque ela percebeu, certamente ela viu o guri lá ministrando e ministrando muito melhor do que o pastor aqui, né, no domingo, e o guri cheio de autoridade, que até os mestres da lei estavam rendidos, ouvindo o que ele tinha para passar, e aquilo ali fez ela meditar. Mas não é esse o foco da mensagem. O foco da mensagem é a submissão. A submissão que vem através de uma obediência mostra aqui que Jesus ele estava reconhecendo a autoridade que era sobre ele e por isso que ele estava obedecendo. E não porque tinha algum benefício ou malefício, mas sim porque ele reconhecia as autoridades superiores a ele. E ele sabia que ele tinha se esvaziado dele mesmo, da forma de Deus, e tinha vindo à terra para cumprir um propósito. E esse propósito tinha que ser perfeito. Não era por algum benefício ao qual ele estava obedecendo. Não era porque ele ia chegar em casa e ia ganhar um trento ou um prestígio. Não era porque, talvez, né, muitas vezes a gente negocia com nossos filhos. Ah, come, filhinho. Se tu comer, depois o pai te dá uma balinha, um chocolatinho. Sempre numa forma de negociar. Sempre numa negociação. E a gente ensina uma forma de obedecer por chantagem. E não é uma forma correta. Nós estamos ensinando de uma forma a qual, se não tiver um benefício para mim, eu não vou obedecer e ponto. E isso, quando é pequeno, talvez não tenha problema. Mas os anos vão se passar, meu irmão. Você talvez um dia vai ficar velho. Talvez não, certamente vai. E quando você não tem um ensino correto com os filhos e não gasta com eles lá na infância um tempo onde você ensina e tem prazer em mostrar os seus erros e as suas qualidades, para que ele entenda que você não é perfeito, e ser imperfeito não tem problema, mas sim tem problema quando se não se submete a nada e nem ninguém. Por que a gente vive no mundo que vive hoje, meus irmãos? Que a gente tem que tolerar tudo o que estão querendo nos enfiar goela abaixo e a gente tem que ficar quieto. O certo se tornou errado e o errado se tornou certo? A pergunta é: será que as pessoas a qual estão vivendo na era que se chama agora, elas aceitam ou não? Ela aceita a diferença de outras pessoas? Reflete aí, meu irmão, na sua própria vida. Quantas vezes você tem reconhecido alguma autoridade? Eu fiquei refletindo muito. Quantas vezes eu desonrei meus pais? Por não ter um entendimento. Por não ter sabedoria de saber que a gente tem uma obediência, mas também tem que ter uma sujeição. Porque muitas vezes eu fui igual numa outra passagem que diz ali que o pai chama 2 filhos para ir trabalhar. E um diz que vai e não vai. E aquele que diz que não vai, vai.
E muitas vezes a gente diz, nossa, esse obedeceu, mesmo contra a vontade ele obedeceu. Sim, obedeceu. Muitas vezes eu fiz da mesma forma. Eu obedeci contra a vontade, fui. Mas a pergunta é, você que é pai, não reconhece quando teu filho está te obedecendo contra a vontade? Você não consegue ver na carinha dele que quando você diz assim, ó, hoje é dia de fazer tal coisa. Ah, pai, eu não quero fazer. Ou muitas vezes ele nem fala, mas a cara e a expressão já diz tudo. Você acha que Deus se agrada de quando Ele pede algo para nós e a gente obedece forçado contra a vontade? Se nós que somos pais não gostamos, por que Deus vai gostar disso? Se talvez Ele gostasse disso, teriam muito mais nomes escritos na palavra. De homens a qual obedeceram contra a vontade, mas foram ali e não precisava Jesus ter morrido. O tema mais forte dessa mensagem é a honra. A honra, ela se dá quando você entende a obediência e a sujeição. E Jesus, ele honra Deus de tal forma a qual ele tira a glória dele e entrega para Deus. A honra é isso. Se eu pegar aqui, vamos supor, se eu tivesse uma medalha aqui e eu fosse entregar para você, pastora, dizendo assim, ó, pega essa medalha aqui. Mas tu não merecia, tu trapaceou no jogo. Tu ia se sentir honrado? Mas agora se eu viesse de todo grado e dissesse, você é merecedora disso pelo teu empenho e o teu talento, você se sentiria honrado? É assim, meu irmão. Jesus, ele fez nesse formato. Quando ele estava lá no Getsemane orando, para passar dele aquele cálice, era contra a vontade dele morrer. Mas ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque muitas vezes a nossa carne grita. E a gente não consegue entender que a gente é ser humano. E a gente acha que, não, eu vou obedecer, mas ó, não dava de fazer assim, poderia ser assim. E tem esse caminho aqui, tem aquele ali. E a gente é cheio de opinião, né, meu irmão? Quem tem sogra mesmo vai entender melhor ainda, que tudo que tu vai conversar, elas têm uma opinião muito mais formada sobre os assuntos. E assim são nossos pais também. E assim muitas vezes é a gente também. Que vai sentar numa rodinha e dar opinião para tudo, achando que sabe de tudo, que entende de tudo, que viveu tudo. Mas a gente não busca a obedecer a palavra de Deus e honrar as pessoas a qual estão sobre nós. Porque a submissão é estar abaixo de alguém. Ser obediente é você obedecer a um comando. Agora, ser obediente com o coração cheio de amor e alegria é você se sujeitar àquela pessoa, sabendo que ela não quer o mal para você, mas sim o bem. Porque aqui, meu irmão, quem é pai, quantas vezes não pensa no melhor para o filho e diz, não, ó, vai fazer isso porque tu não vai sofrer isso. E a gente quebra a cara porque dá errado em algumas circunstâncias. A gente é ser humano. Mas a gente se alegra que quando o filho vai e obedece de todo o coração. Mesmo dando errado, porque não é importante o resultado. Mas sim o processo de como se obedece. Isso ficou me martelando muito. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque muitas vezes a gente falava alguma coisa, talvez para o nosso filho mais velho, que é o que mais sofre, né, o que mais convive com a gente. Pacientemente é isso, né? A gente falava algumas coisas e ele queria tomar suas decisões. E nós, como pai, a gente se frustra quando vê quebrar a cara, quando vê dar errado. E a gente se alegra e se sente honrado pelo filho quando tu vê ele te obedecendo e fazendo algo, deixando de fazer o desejo dele para fazer o teu desejo. É
Essa é a verdade, meu irmão. A gente que é pai e mãe, a gente tem esse sentimento. Por mais que talvez a gente saiba que pode não dar certo, mas quando o filho nos obedece, e tu vê uma alegria, né, na obediência dele, tu fica tão alegre que não importa o resultado final, mas sim o processo que foi, a forma que foi. Da mesma forma, é Deus. A alegria dele em ver Jesus sendo obediente até a morte e morte de cruz é porque ele entregou a vida dele. Não foi nem Deus que tirou e nem os homens que tiraram a vida de Jesus, mas foi uma entrega de Jesus. Foi ele que decidiu dizer assim: tá aqui, ó, a minha vida. Tu vale muito mais do que a minha vida. Eu te honro a tal ponto que tudo que tu me fez e me formou, a minha vida não tem valor perante essas coisas. Então toma, ela te pertence. E o mais impressionante é que quando a gente vai ler esse texto, Deus ele se agrada tanto e se sente tão honrado por Jesus, que ele diz assim: porque você me honrou nessa formato, agora seu nome estará acima de todo nome que se nomeia, acima de todo poder e potestade. Porque Jesus, ele devolve a glória. Jesus não, Deus devolve a glória para Jesus, desculpa. E da mesma forma, meu irmão, quando nós que somos pai e mãe, nos sentimos honrados pelos nossos filhos, a gente não quer ficar com aquilo ali. A gente quer compartilhar com ele de volta. Porque o nosso coração se enche e se transborda de alegria. Porque não existe honra sem obediência e sem sujeição. Não existe. Talvez a gente se engana um pouco por ver Olimpíadas, ver isso, ver aquilo, né? Eu que já vivi um pouquinho, bastante assim, e gosto de política, eu sempre vi as pessoas serem honradas quando elas são mortas. Porque quando elas estão vivas, elas são contra partido, daí são xingadas, criticadas, caluniadas, são denegridas. Mas quando elas são mortas, daí vão lá, fazem uma coroa e colocam lá: honra ao fulano de tal por ser um cidadão honorário que prestou serviço à comunidade e amou e se entregou. Mas quando estava vivo, não tinha demonstração de honra. E muitas vezes a gente faz isso com as pessoas que estão ao nosso lado. A gente, nas nossas casas, não honra os nossos filhos, não honra os nossos maridos, as nossas esposas, porque tem algo a qual a obediência não é completa por não ter uma sujeição. Ou é só eu que tenho dificuldade de ser sujeito, meu irmão? Essa palavra aqui, ela tem me moído no dia de hoje. A vontade não era de pregar ela. Porque quantas vezes nos é ruim de a gente se sujeitar à vontade de outra pessoa? Sabendo que ela está certa, mas o orgulho vem e diz assim: não vou me sujeitar. Eu estou certo e ponto final. Não vou dar o braço a torcer, não. Deixa passar uma semana, 2 aí, daí quem sabe eu começo a ceder um pouco. É só comigo que acontece isso? Meu irmão, nós precisamos entender essa honra a qual Jesus prestou com Deus. Eu gostaria de chamar um louvor aqui para cima. Porque essa honra a qual foi prestada numa forma de ter uma obediência, mas de entender a posição de Deus, de saber que Ele é um soberano, de saber que Ele era o Criador, de saber que Ele é o formador de todas as coisas. E a gente quer honrar, muitas vezes, no formato de barganha. Honra alguém para receber algo em troca. A gente honra a Deus com algumas palavras,
algumas ofertas, algum tipo de viver, mas sempre esperando algo em troca. Nós não conseguimos ter uma honra ao ponto de se submeter à vontade de Deus, de obedecer Ele em tudo. Porque, meu irmão, seja sincero, é só eu que tenho dificuldade de obedecer tudo que a Bíblia diz? É porque a gente ainda está vivendo no homem caído, em alguém que busca um interesse, busca ouvir palavras que nos consolem, nos afirmem, que nos faz, uau, amanhã eu vou ser mais do que hoje. Nos dão uma motivação, um gás, algo ao qual não tem uma sustentação. Quem construiu uma casa talvez já percebeu o tanto de fundação que se tem que ser feito para baixo, para se vir para cima, para poder dar sustentação àquela obra. E a gente não quer pagar esse preço de fazer essa fundação, essa sustentação. E quando Deus ele nos pede algo, a gente entrega. Daqui a pouco Ele pede algo mais profundo e a gente entrega. Daqui a pouco Ele pede algo mais profundo ainda, daí a gente diz, não, aqui não. Daí já é demais. Daí tu quer tirar tudo que eu tenho. E não é sobre finanças, meu irmão. É sobre vaidade, sobre orgulho, sobre ego, sobre muitas coisas a qual a gente faz e a gente acha que Deus vai tirar porque Ele quer nos ver sem nada. Não. Simplesmente Ele tira algumas coisas porque Ele sabe que nós não temos capacidade de administrar aquilo ali, porque tem algo mais profundo lá no coração, tem algo mais no secreto aí que ainda precisa ser lapidado, ainda precisa ser aprofundado, ainda precisa ser aperfeiçoado. Quando nós, como igreja, entendermos a obediência através da sujeição e do amor a se sujeitar a Cristo e ao que Ele nos pediu, daí sim, nós vamos começar a viver algo sobrenatural nessa cidade, nesse Brasil, nessa nação. A gente quer tanto um avivamento para sentir um arrepio, para sentir uma emoção. Eu já descobri onde eu sinto um arrepio e uma emoção. Eu vou num jogo de futebol e eu sinto lá, porque aquilo me dá prazer. Mas depois o time perde e tu sai xingando do estádio. A igreja não é lugar de sentir arrepio e emoções. A igreja é um lugar de a gente nos aperfeiçoar e nos aprofundar, para que a gente não seja mais oscilante nas emoções, nos pensamentos, nos ministérios, no nosso servir. Eu não digo só o servir aqui, porque o primeiro ministério que você tem que servir é na sua casa, meu irmão. Quantas vezes a gente pensa em desistir? Desistir da esposa, desistir do marido, porque ela não faz as minhas vontades? Porque ele nunca presta atenção. Já faz 1 ano e meio que eu pedi para trocar uma lâmpada, não troca, não faz nada. E a gente pensa em desistir, porque a gente não entendeu a forma correta de amar.